Oi, terceiro ano, bom dia. Como eu já havia me apresentado, eu sou a professora Hélida, professora de matemática. Então, hoje nós iremos iniciar nossas atividades. Durante aí esse mês de fevereiro, eu irei fazer algumas revisões com vocês de alguns assuntos que vocês estudaram lá no segundo ano. Mas antes de a gente começar, eu gostaria que vocês anotassem aí as formas que você pode estar entrando em contato comigo. Foi fazer um exercício? Travou? Pode mandar mensagem. Se você ficou com alguma dúvida nessa minha aula, você pode mandar um comentário. Então, através do Facebook, você vai fazer um comentário, ou você pode também mandar uma mensagem pelo Messenger. O WhatsApp está aqui, 62998509826. Também é uma forma mais rápida da gente estar conversando. Lembrando que você pode entrar em contato comigo no nosso horário de aula, tá? Pelo e-mail também, você pode mandar mensagem, eldagpires@gmail.com. E sempre que você for mandar uma mensagem, você coloca seu nome completo e a série e a turma para que eu possa poder identificar você e saber de qual conteúdo você está falando. Tá? Então, aí tem várias formas, então não fique com dúvidas. Se tiver dúvida, já manda. Se travar em algum exercício, pode mandar também. Tá? Sempre que eu for passar exercício para vocês, eu vou mandar depois um vídeo fazendo a correção também. Nessa primeira aula, na verdade, hoje nós temos duas aulas, Aula 1 e a aula 2. Na aula 1, vocês irão assistir esse vídeo, onde eu vou estar explicando aí o conteúdo, de matrizes. A aula 2 vai ser a lista de exercícios, não só 5 exercícios relacionados a esse conteúdo da aula de hoje, tá? São exercícios que, se você assistir minha aula, fazer as anotações, prestar atenção, você vai responder aí tranquilamente, tá? Então, nessa aula nós vamos falar de matrizes, nós vamos identificar e representar os diferentes tipos de matrizes, vamos efetuar os cálculos envolvendo as operações de matriz, as operações, soma, subtração, multiplicação, e vamos reconhecer algumas matrizes especiais. Então, pega aí seu caderno, faça as suas anotações. Se tiver dúvida, você já sabe como me encontrar. Então, começando aqui, a gente precisa saber, então, o que significa matriz. O que é uma matriz? Matriz nada mais é, antes de a gente começar, nada mais é que uma tabela. Tá? Eu até coloquei aqui um exemplo de uma tabela B. Toda tabela, ela tem linhas e tem colunas, certo? Aqui, ó, essa tabela aqui, por exemplo, ela tem quantas linhas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3. Então, é uma tabela que você tem ali 3 colunas e 6 linhas. Só que, quando você for escrever esses números na matriz, você vai colocar ela dentro desse parênteses grande aqui, tá vendo? Então, aqui, a gente tem uma matriz. Então, ó, é chamado de matriz uma tabela retangular composta por escalares, onde chamamos esses escalares de entradas ou elementos. Então, os números que ficam aqui dentro, ou ele é chamado de entrada, ou ele é chamado de elemento. Geralmente, eu vou utilizar mais elementos, tá bom? Então, aqui, eu coloquei uma matriz genérica, tá? Uma matriz que ainda não tem números. Essa matriz, eu chamei ela de A maiúsculo, tá vendo? Toda matriz, ela é chamada de uma letra maiúscula. No caso aqui, poderia ser B, C, D, uma letra aqui maiúscula. E cada elemento, ó, ele é uma letra minúscula. No caso, como a matriz ela é A maiúsculo, o elemento vai ser um A minúsculo. E o que é esse númerozinho que tá de baixo aqui? Tá vendo? 1. É o seguinte. Eu coloquei aqui outra matriz. Eu peguei alguns números dessa tabela. Essa matriz, ela tem quantas colunas? Me ajuda aí, ó. Colunas. 1, 2, 3. Muito bem. Quantas linhas eu tenho nessa matriz? Olha lá. 1, 2, 3. Então, são
3 colunas, 3 linhas nessa matriz. Tá vendo? Então, é como se eu tivesse uma tabela aqui. Só que os números eles estão jogados aí dentro desse parênteses. Quantos elementos eu tenho aqui? Ó, não é 3 por 3? São 9 elementos. 3, 6, 9. 9 elementos. Esse aqui é o elemento 1, esse é o elemento 90, esse é o elemento 850, elemento 2, elemento 120, 400 e assim por diante. Os elementos, ele é chamado de letra minúscula, né? A gente coloca um A. Esse primeiro elemento aqui, ele não está na primeira linha, na primeira coluna. Então, a gente vai escrever assim, ó, 1, 1. Porque ele está na primeira linha, primeira coluna. Já esse elemento aqui, ó, o 90, ele está na primeira linha, só que ele está na segunda coluna. Por isso que ele é o elemento A1, 2. Quem é o 850? Ele é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Certo? Então, geralmente a gente coloca assim, o elemento IJ. O que significa esse IJ? É uma letra genérica, só para você identificar a linha e a coluna, né, desse elemento. Então, o I aqui, ele determina a linha, e o J, ele determina a coluna. Tá? Então, se eu pegar aqui o elemento, vamos pegar aqui o elemento 60. Me ajuda aí. O elemento 60 está em qual linha? Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Em qual coluna? Segunda coluna. Então, anota aí, ó. Então, como que você vai identificar o elemento desses números pequenos que ficam ali? O primeiro número, ele está identificando a linha. O segundo número, ele está identificando a coluna, aonde está esse elemento. Certo? Então, tá aqui, ó. Dada a matriz A, denotaremos cada elemento da matriz A por A e J, tá aqui, onde I é o número de linha e J é o número de coluna. Olha esse exercício aqui. Ele quer que você faça a listagem, né? Você vai fazer a listagem aqui dos elementos dessa matriz. Então, primeiro, quantas linhas eu tenho nessa matriz? 2 linhas, consegue ver? Ó, primeira linha, segunda linha. Tranquilo. Quantas colunas eu tenho? Ó, 1, 2, 3 colunas, certo? Se a gente for fazer a listagem, quem vai ser o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? Ó, primeira linha, primeira coluna, é o 4. Quem é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? 16. Quem é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna? 25. Então, você escreve primeiro, né, a posição da linha e depois escreve a posição da coluna, tá? Então, bem fácil, não tem erro aqui. O 81. O 81, ele já está na segunda linha, primeira coluna. Por isso que você escreve esse A, 2, 1. Então, aqui, 81. Quem é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna? 100. E o 9? O 9, ele está na segunda linha, terceira coluna. Pronto, fizemos aí a listagem, né, dos elementos dessa matriz. Então, só recapitulando. Toda matriz, ela é escrita por essa letra maiúscula ali, e os elementos, letra minúscula. Tá? E aqui, a gente pode falar que essa matriz, ela é uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. Ela é uma matriz 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Tá? Então, você pode anotar aí também. Sempre, né, o primeiro fala quantas linhas eu tenho nessa minha matriz. E o segundo número aqui está mostrando quantas colunas, tá? Eu tenho ali. Então, é linha por coluna. Sempre. É igual aos elementos. O primeiro número, ele determina a linha, o segundo número, a coluna. Então, a matriz em si, a matriz toda, né, linha por coluna. Certo? Tranquilo até aqui? Se tiver alguma dúvida, você pausa, manda um comentário, que eu vou estar lá respondendo.
Então, aqui, ó. Isso que eu acabei de falar para vocês. Eu coloquei aqui uma matriz 2 por 2. O que significa uma matriz A2 por 2? Quer dizer que essa matriz, ela tem duas linhas, e quantas colunas? Duas colunas. Então, aqui é linha por coluna, certo? O que é uma matriz 2 por 1? Duas linhas, olha aqui, duas linhas, quantas colunas? Uma coluna, certo? A outra matriz aqui é uma matriz 2 por 3. O que é uma matriz 2 por 3? Ó, lembra lá, primeiro é linha, quer dizer que são duas linhas e 3 colunas. O que é uma matriz 2 por 2? Duas linhas, duas colunas, certo? E esses números que estão lá dentro, ó, são chamados de elementos, e o primeiro número aqui é a linha do número e a coluna do número, tá? É muito importante, né, você ter essa noção para os exercícios que nós iremos fazer, pelas as notações que nós iremos estudar aí com essa parte de matrizes. Alguma dúvida aqui? Então, vamos lá. Como eu falei, a matriz, você pode escrever ela, chamar a matriz com uma letra maiúscula, certo? E toda matriz, você escreve ela assim, ó, com um parênteses, tá vendo? Um parênteses. Ou então, a matriz, ela pode aparecer com um colchete, dessa forma. Tem alguns livros que colocam também duas barras, tá? Já vou colocar aqui. Então, você tem aí várias formas de você mostrar uma matriz, ou através de um parênteses, colchete, ou duas barras. Quando é uma barra, isso é determinante. Então, cuidado, não coloque uma barra para matriz, assim, é determinante. Ou é parênteses, colchete, ou duas barras. Vamos, então, dar um nome aqui para alguns tipos de matrizes, né? São nomes, assim, às vezes até bem óbvios. O que é uma matriz linha? O que você acha que é uma matriz linha? O próprio nome já está falando, linha. É uma matriz que só tem uma linha. Se a matriz ela tem só uma linha, ela é chamada de matriz linha. Matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É uma matriz que tem apenas uma coluna. Pode ter aí 300 linhas, mas se tem uma coluna só, ela é chamada de matriz coluna. É a mesma coisa que matriz linha, tá? Matriz quadrada. Agora sim, essa matriz ela é uma definição importante para a gente. O que é uma matriz quadrada? O que é um quadrado na geometria? O que é um quadrado? Não é uma figura que tem todos os lados iguais, né? Esse aqui é 5, esse aqui também é 5, 5, 5. O quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Linha é igual a coluna, tá? É como se eu pegasse essa matriz aqui, ó. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Se eu pegar essa matriz, chama ela de A, ó, 5, 3, 2, 1. Quantas linhas eu tenho nessa matriz? Ó, duas linhas. Quantas colunas eu tenho aqui? Duas colunas. Então, esse aqui é uma matriz 2 por 2, né? Duas linhas, duas colunas. Ou você pode falar dessa matriz, ela é uma matriz de ordem 2. Se você falar ordem 2, a gente já sabe que é uma matriz 2 por 2. Ordem 3, matriz 3 por 3. Ordem 4, 4 por 4, e assim por diante. Tá certo? Aqui, ó. Ordem da matriz, ela é utilizada, então, necessariamente quando ela é quadrada, tá? Então, você só usa esse termo ordem para matriz que é quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui, no todo quadrado, ó, vamos voltar aqui para a geometria, você tem o que a gente chama de diagonais. O que é uma diagonal? É quando você liga, né, um vértice a outro vértice oposto a ele. Isso aqui é chamado de diagonal. Diagonal. Você tem essa diagonal e tem essa diagonal aqui também. Ó. Quando você liga dois pontos, né, um na frente do outro, dois pontos opostos, é chamado de diagonal. Quando são dois pontos consecutivos, é o lado, né? A mesma coisa vai acontecer aqui para a matriz.
você pega, né, esses elementos aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, isso aqui é chamado de diagonal principal da matriz. Tá? Então, guarda isso aí, diagonal principal. E quando você pega esses elementos aqui, ó, 1, 3, 2, 2 e 3, 1, isso é chamado de diagonal secundária. Toda matriz quadrada tem a diagonal principal e tem diagonal secundária, certo? Aqui. Quem é a diagonal principal aqui dessa matriz que eu construí aqui? 5, 1. 5 e 1 é a minha diagonal principal. Quem são os elementos da minha diagonal secundária? Olha aqui. Diagonal secundária, 3 e 2. Certo? Então, nós já vimos a definição de matriz, já sabemos como identificar os elementos, como a gente escreve a matriz, o que é matriz linha, o que é matriz coluna e matriz quadrada. Beleza? Vamos continuar aqui. Outra definição de matriz é a matriz identidade ou uma matriz que a gente chama de unitária. Ela é uma matriz quadrada, tá? Essa matriz identidade é uma matriz quadrada, onde nós temos a diagonal principal valendo 1 e o restante 0. Ah, como assim? Se eu pegar uma matriz aqui, ó, vou nem chamar essa matriz mais de A, senão vocês vão achar que a matriz tem que ser chamada só de A. Vou chamar de B, B maiúsculo. Eu vou pegar essa matriz e vou colocar a diagonal principal como sendo 1, e a diagonal, e o restante dos números, tá? O restante dos números valendo 0. Então, isso aqui é uma matriz que a gente chama de matriz identidade ou matriz, né, unitária. Então, se eu pegar aqui uma outra matriz assim, 1, 0, 0, 1, também é uma matriz identidade. Por quê? Porque você tem que a diagonal principal, ela vale 1. Certo? Bem tranquilo? Ah, professora, para que eu vou usar isso? Mais para frente, na hora que a gente for resolver os exercícios, né? O exercício vem falando assim, multiplique a matriz pela a matriz identidade de ordem 3. A ordem 3 é uma matriz quadrada, identidade, ela tem diagonal principal igual a 1 e o restante igual a 0, tá? Então, essas definições de matriz, elas vão ser importantes na hora de resolver os exercícios. Então, continuando, outra definição importante, matriz oposta. Bem fácil, tá? Nada dessas definições de matriz aqui eu considero que seja difícil. É você ler, tipo, matriz oposta. O que é o oposto de um número? É você trocar o sinal. Então matriz oposta vai ser uma matriz que tem sinal oposto da original. Tipo aqui, ó, tem uma matriz 3 por 3. 1 menos 1, 9. Aqui, ó. 1 menos 1, 9. 7, 14, menos 8, 0, menos 5, menos 5. Qual vai ser a matriz oposta? Menos 1, 1, menos 9. Ó, qual que é o oposto de 1? Menos 1. Qual que é o oposto de menos 1? 1 positivo. Qual que é o oposto de 9? 9 negativo. Qual que é o oposto de menos 5? 5. Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai trocar o sinal da matriz original. Isso é a matriz oposta. Bem tranquilo, né? E o outro tipo de matriz é a matriz transposta. O que é a matriz transposta? É você pegar a matriz e o que é linha vira coluna, tá? Olha que fácil. Você pega uma matriz, vamos pegar aquela que tá ali, ó. 1, 5, 4, 3, 7, 0. É uma matriz que ela tem quantas linhas? Ó, 1, 2 linhas. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3. Como que eu posso escrever? Ó? 2 linhas por 3 colunas. Certo? 2 linhas por 3 colunas. 2 por 3. Qual que é a matriz transposta? A gente vai escrever assim, ó. A, e a gente vai colocar um T aqui no expoente. Isso significa matriz transposta. Então, você vai pegar o que é linha, olha, o que é linha lá, 1, 5, 4, e vai transformar isso em uma coluna. Você está
fazendo a matriz transposta. Então, vai ficar 1, 5, 4. Aqui, essa linha, ela vai se transformar em uma coluna. 3, 7, 0. Pronto. Então, a matriz transposta, você pega o que é linha e transforma em coluna. Certo? Vou pegar o próximo aqui. Ó, aqui nós temos um exercício de como a gente vai formar uma matriz, tá? Como que a gente chega naqueles números, né? Se não for uma tabela, às vezes você tem que criar essa matriz. Então, ó, vamos criar uma matriz usando uma lei que determinará o valor de suas entradas, né? O valor de cada elemento daquele lá, a partir dessa relação aqui. Ele está falando o seguinte, ele quer uma matriz de ordem 2, tá vendo? Quando aparece só um número, você já sabe que isso aqui é uma matriz de ordem 2. E você já aprendeu que uma matriz de ordem 2 é uma matriz quadrada 2 por 2, ou seja, uma matriz que tem duas linhas, ó, duas linhas, e ela tem quantas colunas? Duas colunas, é linha por coluna. Beleza. Aí ele está falando, se o número de linhas é igual ao número de coluna, você vai fazer essa relação aqui, ó, I mais J. Se a linha for diferente da coluna, você vai fazer essa relação aqui, ó, 2I. Professora, eu não entendi nada. Tá bom. Aqui, ó. O que é uma matriz 2 por 2? É a matriz que tem esses elementos aqui, ó. A11, A12, A12, A22. Esses são os elementos genéricos de uma matriz 2 por 2. A gente já aprendeu que, né, isso aqui são os nossos elementos. O primeiro número identifica a linha, o segundo número identifica a coluna. Então, como que nós iremos, né, pegar esses elementos aqui? Assim, ó. Quem é o elemento A11? O número 1, ele é o I, lembra lá? E o número 1 aqui é o J. O que o enunciado está falando? Qual que é a lei que ele está falando? Se o I for igual ao J, você vai usar I mais J. Ah, olha só, A11, ele é I igual a J. Então, o que você vai fazer? Pegar 1 mais 1. Aqui, ó. Ele falou para você fazer 1 mais 1. Pegar o I mais o J, então dá 2. Certo? Então, nós já descobrimos quem é esse elemento. Quem é esse elemento aqui? 1, 2. Ó, A1, 2. Olha só. O I já é diferente do J, tá vendo? Ó, o I, que vale 1, ele é diferente do J. Não é? 1 não é diferente de 2? Aí ele fala para você, olha, se o I é diferente do J, você não vai somar, não. Você vai multiplicar 2 vezes I. Ah, então vamos lá. Vou pegar aqui 2 vezes I. Quem é o I? Não vale 1? Ó, 2 vezes 1. Que dá quanto? 2. Pronto, já descobrimos o elemento da primeira linha e segunda coluna. Então, vamos lá. Quem é A12? A12. Não, nós fizemos... Aqui seria a primeira linha, aqui seria a segunda linha, né? Coloquei 1, 2. Aqui seria 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Tinha colocado 1, 2 de novo, né? Vou colocar aqui 2, 1. Quem é o elemento da segunda linha, primeira coluna? Não sei. Ah, mas o I, ele é diferente do J, ó. O I vale 2, agora o I vale 2, e o J vale 1. Aí ele fala, quando o I for diferente de J, você vai usar essa relação aqui, ó, 2 vezes I. Só que nesse caso aqui, ó, 2 vezes I. Quanto que vale o I? O I vale 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, esse elemento da segunda linha, primeira coluna, vale 4. Beleza. Então, vamos lá agora para o elemento 2, 2, ó, que está na segunda linha, tá? Então, segunda linha, primeira coluna. Ó, segunda linha, segunda coluna.
Segunda linha, segunda coluna. O I, ele é igual a J. A relação lá, a lei falou que quando o I for igual a J, eu vou somar o I com J. Então, ao invés de você usar 2 vezes I, você vai fazer I mais J. Por quê? Porque o I é igual a J. É o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, você vai pegar 2 mais 2. Isso aqui dá quanto? 4. Muito bem. Então, nós já descobrimos quem são esses elementos dessa matriz aqui, ó. Quem é o A11? Primeira linha, primeira coluna. 2. Quem é o elemento A12? Primeira linha, segunda coluna. 2 também. Quem é o elemento da segunda linha, primeira coluna? 4. E segunda linha, segunda coluna? 4 também. Então, pronto. Ó. Formamos a nossa matriz A de ordem 2 e com essa relação aqui, ó, que ele deu pra gente. Tá certo? Coloquei um outro aqui, que ele só deu uma relação. Do mesmo jeito, ó, uma matriz 2 por 2. Isso é uma matriz 2 por 2. São 2 linhas, 2 colunas, certo? Ela genérica é assim, ó. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. O que eu escrevi ali é a matriz genérica, é a matriz com os elementos genéricos. Aí agora, a lei de formação é essa, ó. IJ igual J ao quadrado menos 2I. Então, ele está falando que para todos os elementos, você vai pegar que é J, vai elevar ao quadrado, menos 2 vezes I. Beleza? Então, você vai pegar lá. Quem é o elemento da primeira linha ou primeira coluna? Não é J ao quadrado? O J aqui vale quanto? Ó, o I vale 1 e o J vale 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Porque tanto o I como o J vale 1, né? 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2. E 1 menos 2 dá menos 1. Certo? Quem é o elemento A12? Ele fala, pega o J ao quadrado. O J vale quanto? 2. Menos 2 vezes o I. Quanto que vale o I? 1. Beleza. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2 dá 2. Aqui só não errar a continha, né? Quem é o elemento A21 da segunda linha, primeira coluna ali? Ó, você vai pegar o J ao quadrado, o J vale 1. Então, 1 ao quadrado, 2 vezes I. Quanto que vale o I? 2. Então, vai ficar 1 menos 4. 1 menos 4 é menos 3. Né? Mais com menos é menos. 4 menos 1, 3. Pega o sinal do maior. Quem é o elemento A22? Tanto I como J vale 2. Aqui eu vou usar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Prontinho, descobrimos aí quais são os elementos dessa minha matriz. Quais são os elementos? 1, 1 vale menos 1. 1, 2 vale 2. 2, 1 vale menos 3. E 2, 2 vale 0. Pronto, essa é a minha matriz 2 por 2, seguindo, então, essa regra aqui. Então, às vezes, né, o exercício ele não vai te dar duas relações, ele te dá só uma. Como esse exercício. Esse exercício anterior, ele já estava brincando lá com o I e o J. Se o I for igual a J, você usa tal equação. Agora, se o I for diferente de J, você já vai usar alguma outra equação. Nesse caso aqui, ele falou, tanto faz o I como o J, você vai usar J ao quadrado menos 2I. Beleza? Pode vir matriz 2 por 2, 2 por 3, 3 por 3, tá? Aí vai depender do exercício e aí o que você vai ter que fazer? Procurar lá esses elementos genéricos. Continuando, nós iremos, então, agora para as operações. A mais fácil, adição e subtração. Aqui é só continha mesmo, tá? Eu vou fazer, utilizando os exemplos, que fica mais fácil. Eu quero fazer A mais B, essa matriz A mais essa matriz B. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o elemento, vamos supor, esse primeiro elemento aqui, que é o elemento 1, 1. Vai pegar o elemento correspondente a ele lá no
na matriz B, que não é menos 1? Então, vamos fazer aqui, ó. O que é A mais B? Qual que é a soma da matriz A com a matriz B? Você vai pegar cada elemento com o seu correspondente. No caso aqui não é o 1 e aqui não é o menos 1. Quanto que é 1 menos 1? 0. Certo? Ó, quero pegar 2 mais 2, que dá quanto? 4. Lembrando que nós estamos fazendo a adição. Tá? Se tem um sinal de menos na frente do número, aí você vai pegar mais e menos, dá menos, né? Aqui, ó, 2 mais 0. 2 mais 0 é igual a 2. Tá vendo? É bem fácil. Se eu pegar 3 com seu correspondente, vai ser 3 mais menos 2. Ou seja, 3 menos 2. Quanto que é 3 menos 2? 1. Se eu pegar aqui 0 mais 2, 0 mais 2 dá 2. E se eu pegar menos 1 mais menos 3, vai ficar menos 1 mais menos 3. Não vai ficar assim? Ou seja, menos 1, menos 3. Quanto que é menos 1, menos 3? Você deve 1, deve 3, deve 4, né? Dá menos 4. Aqui, menos 4. Prontinho. Somar, então, é você pegar os elementos correspondentes e somar. Ah, professora, eu poderia somar uma matriz de ordens diferentes? Não, eles têm que ser da mesma ordem ali. Eles têm que ter o mesmo número de linhas igual ao número de colunas, tá? Aqui você tem uma matriz, ó, 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Aqui você tem o quê, ó? 1, 2, 3 linhas por quantas colunas? 2 colunas. Ah, professor, e se fosse uma matriz 3 por 2 e uma matriz 3 por 3? Aí você não faz o somatório. Você deixa como está. Então, né, você não faz nada. Não tem como você fazer a soma. Você só vai fazer a soma, então, quando as matrizes elas possuem o mesmo número de linhas com o número de colunas. Vamos fazer a subtração agora. Quero A menos B. A menos B. Tá tendo um jogo do Vila Nova, aí dá um barulho aí de foguete. Então, aqui, eu quero pegar esse elemento com esse elemento. Mas só que agora eu quero fazer a subtração, tá? Cuidado. Então, eu vou pegar o 1 menos 1. Esse menos com esse menos agora vira mais, certo? Então, vai ficar 1 mais 1. Vai dar 2. Se eu pegar aqui 2 menos 2, dá quanto? 0. 2 menos 0 dá quanto? 2. 3 menos 2, ó, o menos e menos vai dar mais. Então, vai ficar 3 mais 2, dá quanto? 5. 0 menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 1 menos 3. Esse menos com esse menos fica mais, tá certo? Então, vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Ó, menos 1 mais 3. Menos e mais a menos. 3 menos 1 dá 2. Pega o sinal do maior, que é o mais, né? E geralmente mais a gente não precisa colocar o sinal. Então, para fazer adição e subtração, basta você pegar os elementos correspondentes. E eles têm que ter o mesmo número de linhas e o número de colunas. Se não tiver, você não tem como fazer esse somatório aí, nem a subtração. Aqui, eu peguei um número e quero multiplicar por uma matriz, tá? Tá acabando já. Então, nós vamos falar só até a multiplicação de matrizes. Para vocês depois fazerem os exercícios. Eu peguei aqui 2 vezes essa matriz unitária aqui, essa matriz identidade, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai pegar o 2, nesse caso aqui, e vai multiplicar por todo mundo que tá lá dentro da matriz. Tipo aqui, ó. 2 vezes 1 dá quanto? 2. 2 vezes 0 dá quanto? 0. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1, 2.
Bem fácil, né? Vamos pegar esse exercício anterior aqui. Vamos supor que eu quero pegar essa matriz aqui agora e multiplicar ela por 1. Por 2 também. Para não ficar um cálculo muito grande. Multiplicar por 1 ia dar ela mesmo, né? Então, eu quero multiplicar essa matriz aqui por 2. Então, lembrando que esse 2 tem que ser multiplicado por todos os números que estão lá dentro da matriz. Ó. 2 vezes 2, 4. Você vai dobrar todos os números. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 2, 4. Então, multiplicar uma matriz por um número é você multiplicar todos os elementos que estão lá dentro dela. Então, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar aí melhor esse conteúdo. Aqui eu quero os termos desconhecidos. Tá vendo que tem um sinal de igual? O que é igual para você? Porque essa matriz, os mesmos elementos que estão ali tem que estar do outro lado, não é isso? Se eu pegar essa matriz aqui, ó, 5, 7, 3, 1. Qual que é a matriz que é igual a ela? É até bem óbvio, né? É a matriz 5, 7, 3, 1. Os seus elementos correspondentes são iguais. Só que aqui nós temos letras para ser descobertas. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse elemento, como está falando que é igual, esse A mais B vai ser igual a quanto? 5. A mais B é igual a 5. Esse 3D vai ser igual a quanto? 9. 3D é igual a 9. 2B vai ser igual a quanto? Quem é o correspondente a ele? Muito bem, 6. Ó, 2D é igual a 6. 2A menos D é igual a 17. Aqui eu já sei que 2B, né? Eu coloquei 2D. 2D, que é igual a 6. 2B. Esse aqui já tem como a gente resolver, ó. 3 está multiplicando a letra, ele vai passar dividindo. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá quanto? 3. 2B é igual a 6. Então, B é igual a 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Aqui eu tenho que A mais B é igual a 5. Mas olha que legal. Nós já descobrimos quanto que vale B. Quanto que vale B? 3. Então, ficou fácil, ó. A mais, quanto que vale o B? Não é 3? Igual a 5. Tá, mais 3 passa menos 3. E quanto que é 5 menos 3? 2. Olha que legal. Nós já temos o valor do A, que vale quanto? 2. Então, vamos substituir aqui, ó. 2 é igual a 2 vezes. Quanto que vale o A? O A vale 2. Substituir ele aqui. Menos o D, que nós vamos descobrir, igual a 17. 2 vezes 2 é 4, menos D igual a 17. O 4, ele tá mais, ele vai passar lá para o outro lado, menos. Não é isso? Ó. Menos D é igual a 17 menos 4. E quanto que é 17 menos 4? 13. Posso deixar a letra negativa? Como vocês aprenderam? Como que você tira essa letra negativa ali? Passa o sinal para lá. Só ver aqui. A letra negativa, o que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui por menos 1. E esse D ali não vai ser mais negativo, porque você vai pegar menos com menos dá mais. 13 vezes 1 dá 13. Eu acho que nesse exercício aqui, ele colocou... Esqueceu da letra C. Eu acho que essa letra aqui teria que ser o C. Para dar certo. Porque teve 2D de valores diferentes, tá? Agora que eu tô vendo aqui também. Mas se a gente fizer a prova real, a gente vai ver que vai dar certo. Se eu pegar A mais B seria 2 mais o B, que vale 3, que dá quanto? 5. Deu certo. 3 vezes D. Se for esse D aqui que a gente procurou, ele vale 3, ó. Tá vendo? 3 vezes D. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Tá vendo que deu certo também. Aqui, 2 vezes B. O B vale quanto? 3.
2 vezes 3 dá 6. Então, tá aqui, ó, 6. Aí aqui, esse D aqui, ele não é o mesmo D que esse aqui. Por isso que eu acho que esse daqui é um valor de C, tá? Mas só pra gente conferir, ó, 2A menos D. 2 vezes A, né? O A não vale 2, não é 4? Menos, qual que é esse valor desse D aqui, que não é o mesmo D de cima, tá? Vale 13. 2 menos 13, ó. 2 vezes A, que dá 4, menos e menos aqui dá mais, 4 mais 13, 17. Tá? Então, eu acho que aqui, esse D aqui, no caso, ele seria um C, para ficar certo. Né? Ou esse ou o outro de cima. Que aí a gente teria o alfabeto aí, né? A, B, C, D. Beleza? Mas aqui ficou claro, né? O que a gente estava fazendo? A gente está igualando os elementos das matrizes iguais. Certo? Bem tranquilo aqui também. Depois a gente chega, né, num momento que a gente tem que fazer continha, né? Continha ali de vezes, de mais, lembrar aí das equações. Esse exercício pede o seguinte, que você calcule 3A mais 2B menos 4C. Lembrando que esse A é essa matriz aqui, ó, 2 por 2, 1, 3, 2, 0. A matriz B também é uma outra matriz, 2 por 2, e a matriz C também é uma matriz 2 por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 vezes. Qual que é a matriz A? 1, 3, 2, 0. Mais, ó, 2 vezes B, menos 1, 3, 1, menos 2. Menos a matriz 4 vezes a matriz C, que é 1, 2, 4, 3. Já aprendemos que quando a gente tem um número vezes a matriz, o que você vai fazer? Pegar o número e multiplicar por toda a matriz, por todos os seus elementos. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0. Mais 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 2, menos 4. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 3, 12. Vamos fazer as operações. Vou fazer a primeira soma aqui, ó. Você pode fazer direto também, tá? Já pode pegar e resolver aqui elemento por elemento, ó. 3 mais 2, mais menos 2. Me ajuda aí. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Cada elemento com o seu elemento correspondente ali, ó. Tá colocado da mesma cor. 3 mais menos 2, menos 4. Dá menos 3. Agora você vai fazer aqui, ó. 9 mais 6. Dá quanto? Dá 15. 15 menos 8 dá 7. Agora você vai pegar 6 mais 2. 6 mais 2 dá 8. Aí você vai pegar o 8 menos 16. Dá menos 8. Cuidado com o sinal. Menos 8. 0 mais menos 4. Mais e menos é menos, né? 0 menos 4 dá menos 4. Menos 4, ó, menos 4, menos 12. Menos e menos dá mais. 12 mais 4 dá 16. Pega o sinal do maior, que é menos. Certo? Então, dá menos 16. Então, finalizamos aí a operação. Primeiro, a gente multiplicou, né, o número pela matriz, depois fizemos a operação de soma e subtração, que é só continha. E só lembrar que você tem que pegar elemento por elemento e eles têm que ser correspondentes, tá bom? Tem que ser os correspondentes. Aí só não errar na hora da soma e da subtração. Aqui, ó, ele deu a matriz A, me deu a matriz B, e ele quer que você determine A mais 2B transposta, tá? Isso aqui veio errado. Eu só quero aquilo ali, ó. A mais 2B transposta. Qual que é o valor da matriz A? Vamos colocar aqui, ó.
Lembrando que a gente pode colocar, a gente vai usar aqui, ó, 2 barras, tá? Não vamos usar uma barra, não. Ou então colchete, para determinar matriz. Vamos escrever aqui. 1, 2, menos 3. Aqui, 4, 5 e 0. Isso aqui é a primeira matriz, que é a matriz A. Deixa eu arrumar minha mesinha aqui. Pronto. Aí, depois ele fala, pega 2 e multiplica por B. Tá vendo esse T em cima? Significa transposta. O que você vai fazer? O que é linha vai virar coluna. Olha lá, essa linha aqui, ó, 1 menos 2, agora vai virar uma coluna. Qual coluna? 1 menos 2. Essa linha 3, 0, agora vai virar coluna, ó, 3, 0. Essa linha 4 menos 3, agora vira coluna, 4 menos 3. Feito isso, faz a operação que ele está pedindo. Ó. Primeiro a gente tem que multiplicar aquele 2 ali, ó. 1, vou repetir essa daqui, menos 3, 4, 5, 0. Aí agora, vou pegar o 2 e vou multiplicar ali por aquela matriz. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. É só fazer uma multiplicação ali, bem fácil, por 2. Agora, o que você vai fazer? Você vai somar os elementos correspondentes para você formar essa matriz que ele está pedindo. Vai ficar 1 mais 2, que dá quanto? 3. Você vai pegar 2 mais 6, que dá quanto? 8. Você vai pegar menos 3 mais 8, que dá 5. Pega o sinal do maior, né? Menos e mais a menos. 8 menos 3 dá 5, pega o sinal do maior. 4 mais menos 4, mais e menos é menos, então vai ficar 4 menos 4, 0. 5 mais 0, né? 5. 0 mais menos 6 dá menos 6. Pronto. Fizemos aí a nossa matriz, né? Onde você multiplica por 2 a transposta e soma com a primeira matriz que ele deu lá. Seria essa dali. Certo? Tranquilo até agora? Vamos pegar aqui, ó. Ele falou que essa matriz é uma matriz 5 por 4. Então, se é uma matriz 5 por 4, já sabe que ela tem 5 linhas e 4 colunas. E ele quer saber qual é o elemento ali 2 vezes A5, 2. A5, 2. Lembrando que no elemento, o primeiro número ele representa a linha, que é o I, e o segundo elemento, né, esse segundo número, é a coluna, o J. E ele deu a fórmula, olha que legal. Ele falou que A e J, você vai usar 4i menos J ao quadrado. Ah, então se eu quero 2 vezes A5, 2, A minúsculo é elemento. Então, como a minha fórmula é 4i, então eu vou pegar 4 vezes o i. O i vale quanto? 5. Mais J ao quadrado, 2 ao quadrado. Ou seja, quanto que vai dar isso? Primeiro, multiplicação e potência, né? Cuidado aqui. 4 vezes 5, 20, mais 2 ao quadrado, 4. 20 mais 4, 24. Beleza. Só que, cuidado com vai marcar a letra B. Ele pediu 2 vezes esse número. Então, vai ser 2 vezes 24. Então, dá 48. 48. Não é 24, né? Porque ele pediu 2 vezes o número. Eu não preciso você descobrir todos ali, todos os elementos dessa matriz. Teria como? Sim. Eu ia dar um trabalhinho também, porque 5 linhas, 4 colunas dá muito elemento. Um outro exercício aqui, tem mais um, então tá acabando. Em cada um dos 4 dias de desfile de carnaval, a temperatura foi medida em graus Celsius no meio da multidão. Né? Olha o coronavírus. Tem que medir a temperatura. Em 3 momentos distintos. Cada elemento, né, dessa matriz
abaixo corresponde à medida de temperatura no momento I do dia J. Então, vamos supor, quem é esse 37,2? Ele é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, certo? Então, ele é a temperatura que está no momento 1 do dia 1. Isso que ele falou pra gente. E ele falou, e ele perguntou, né? Qual foi, respectivamente, o momento e o dia em que se registrou a maior temperatura durante o desfile? Então, olhando ali, qual é o maior número? Ó, você tem 40,3, 40,1. 40,3 ganha ainda, né? É esse elemento. É esse elemento aqui. Muito bem. Ele está na segunda linha, concorda? Está em qual coluna? Segunda coluna. Ele está na segunda linha, ó, primeira linha, segunda linha. E segunda coluna. Então, ele está no momento 2 do dia 2. Geralmente, quando cai matriz no Enem, vocês vão ver que são exercícios que são fáceis, que se você tem essa noção que eu dei hoje para vocês, né, do que é elemento, né, de você descobrir linha, coluna, no Enem eles não cobram esse assunto de forma muito difícil, tá? Ele não coloca um jeito assim dos exercícios que você tem que fazer muito cálculo, tá? Geralmente são exercícios fáceis. Nós vamos ter um momento aí que eu vou resolver exercícios do Enem relacionado a esse conteúdo, tá? Aqui eu escolhi alguns para a gente começar entendendo sobre esse assunto. Não é forma muito complexa como eles cobram lá no Enem. Aqui eu quero saber qual que é o valor de x para que essa matriz ela seja nula. Tá? Eu não mostrei lá a definição de matriz nula. Para a gente poder fazer esse exercício, eu vou dar a definição. Matriz nula, olha só, olha o nome falando nula. O que você pensa em nula? Não é zero? É uma matriz onde todos os seus elementos é igual a zero. Ó, isso aqui é uma matriz nula. Eu posso pegar uma outra matriz aqui, 3 por 3, ó, com todos os elementos igual a zero. Tudo isso aqui é uma matriz nula. Aí ele está falando que essa matriz aqui, você quer que ela seja nula. Para ela ser nula, ela tem que ser igual à matriz 0, 0, 0, 0. Certo? Então, vou pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 1, 0, 0, x ao quadrado menos x menos 2. Isso aqui tem que ser igual a essa matriz aqui, ó, matriz nula. Por quê? Por que tem que ser igual? Porque isso aqui tem que ser igual a zero e essa equação aqui também tem que ser zero. Que aí, se for zero, vira nula, né? Então, pensa isso aqui tem que ser igual a zero e isso aqui também tem que ser igual a zero. Aqui, vamos colocar x ao quadrado menos 1 igual a zero. Tá menos 1, passa mais 1, então fica 1. Tá ao quadrado, vocês lembram? Como que você tira isso ao quadrado? Passa raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 pode ser tanto 1 ou menos 1, certo? O que significa raiz quadrada? É um número que é multiplicado por ele mesmo. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Nesse outro caso ali, ó, x ao quadrado menos x menos 2 não é tão fácil, né? A gente resolver assim direto. Que é uma equação de segundo grau também, só que ela é completa. Aqui nós vamos usar Bhaskara. Vocês lembram como faz Bhaskara? Qual é o elemento que está acompanhando x quadrado? 1. Qual é o elemento que acompanha x? Também vale 1. Qual é o elemento que está sozinho? Menos 2. Então, tirando os elementos aqui, ó, você tem que A igual a 1, B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 2. Tá? A equação genérica é assim, ó, ax quadrado, bx mais c igual a zero. X quadrado, né? Quem acompanha x quadrado, quem acompanha x e o termo independente. Aí você encontra o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b vale menos 1, ó, menos 1 ao quadrado. O a vale 1, o c vale menos 2. Então, agora vamos resolver isso aqui. Delta é igual a menos 1 ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1, dá 1.
Esse menos com esse menos aqui vai virar mais. 4 vezes 2 dá 8. Ó, deu um delta muito lindo, né? 9. Então, joga na outra fórmula. X é igual a menos b ao quadrado, menos 4, menos b ao quadrado, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha eu confundindo aí o x. É menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, quanto que vale b? B vale menos 1. Ó, se vale menos 1, esse menos é da fórmula. Ó, esse menos é da fórmula. E o b que vale menos 1, eu vou colocar entre parênteses, tá vendo? Mais ou menos raiz de delta. Por isso que eu falei que ele era lindo, né? Porque a raiz de 9 é fácil, 3. Dividido por 2a. 2 vezes o a. Quanto que vale o a? 1. Deixa eu tirar mais um pouco do zoom aqui. Então, vai ficar assim, ó. X igual, menos e menos dá mais. Então, vai ficar 1 mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3 dividido por 2. Então, você vai pegar, vai fazer a soma e vai fazer a subtração. Né? Se você tem alguma dúvida, como resolver a equação de segundo grau, aí você me fala aí nos comentários, ó, professor, depois faz uma revisão de equação de segundo grau. Que aí, depois eu faço um vídeo só com equação de segundo grau, tá bom? Isso aqui, eu acho que vocês veem quase todos os assuntos da matemática. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 1 menos 3, ó, eu fiz a soma, agora eu vou fazer a subtração. 1 menos 3 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Ó. Menos e mais é menos, 2 dividido por 2 dá menos 1. Ou seja, para que essa matriz ali seja nula, o x tem que ser igual tanto a 1, menos 1, 2 e menos 1. Tá certo? Que aí a gente tem uma matriz nula. Ó. Pensa ali, x ao quadrado menos 1. Se esse x aqui, ele for menos 1, ó, menos 1 ao quadrado, menos 1. Vamos ver ali. Aqui. Substitui lá o x por menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, o menos 1 dá 0. Ok. Se eu substituir por 1, também dá ok. Mas se eu substituir por 1 essa outra equação aqui, ó, eu substituir por 1 essa outra equação, aí não dá 0. Então, o que eu vou fazer? Só para a gente deixar tudo igual a 0. Esse x, ó, então não pode ser 1, porque se for 1, a minha equação de baixo já não vai dar certo. Tá vendo? 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2, 2 menos 2 dá 0. Ah, deu certo, ó, então no menos 1 também pode. Beleza. Tá vendo que eu tô fazendo, tô conferindo? Então, 1 pode ser, menos 1 pode ser. Beleza. Vamos conferir o outro ali. 2. Ah, o 2, olha só. Se eu substituir o 2 aqui nesse x, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1 dá quanto? 3. Aí já não dá 0. Então, aqui, já vou fazer o seguinte. Vou substituir aqui por menos 1. Ah, menos 1 pode ser também, que dá certo. Então, só não, o x não pode ser 2. Eu vou excluir esse 2 aqui, ó. Por que não pode ser 2? Por mais que vá dar certo na equação de baixo, não dá certo na equação de cima. Então, eu vou colocar x igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a menos 1, como a gente já encontrou ali do outro lado. O 2 não dá certo na primeira, ó, porque vai dar 3. Beleza? Como eu falei, se tiver alguma dúvida na hora de resolver uma equação de segundo grau, vocês me falam aí que eu faço uma aulinha de equação de segundo grau. Porque, como eu falei, a maioria dos assuntos de matemática sempre está caindo na equação de segundo grau. E despenca no Enem também, equação de segundo grau. Beleza? Então, para a nossa próxima aula, né, dessa semana ainda, se eu não me engano, vai ser o quarta ou quinta-feira, a gente vai voltar aqui nas matrizes, vamos fazer multiplicação, que não é tão simples igual a adição e subtração. A gente vai falar de determinantes e vamos resolver alguns sistemas lineares, que aí a gente fecha, né, a nossa revisão, certo? Aí, como eu coloquei ali no início, deixa eu voltar aqui. Nossa primeira aula
né? A gente identificou o que é matriz, as matrizes especiais, fizemos algumas operações, resolvemos alguns exercícios. No segundo momento, você vai resolver aí os 5 exercícios relacionados a essa aula. Aí vocês podem estar enviando aí nos comentários as fotos, ou pode me mandar por e-mail, o arquivo por e-mail, pelo WhatsApp, e sempre lembrando de você identificar seu nome e sua série, senão, né, fica difícil para mim, porque é muita gente, tá bom? Então, eu espero que vocês, né, façam os exercícios. Se tiver dúvida, pode me chamar, tá certo? Então, um abraço a todos e nos vemos aí na próxima aula, tá? Tchau, tchau.